Terminando Efésios já, nós estamos no final de capítulo 5 já, e não vos embriagueis com vinho, a gente já falou sobre isso na segunda-feira, no qual a devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Falamos especialmente sobre enchei-vos do Espírito Santo, né? Falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ou louvando ao Senhor vossos corações, sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E, finalmente, versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, como é que nós ficamos cheios do Espírito Santo? É falando entre nós, né, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor em nosso coração. A gente fica cheio do Espírito Santo, né? Podemos nos encher, devemos nos encher, não é, do Espírito Santo, de coragem, de encorajamento, de edificação, para poder enfrentar o mundo no dia a dia. É por isso que a reunião da igreja é tão importante. Mas aqui em versículo 21 também, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, e hoje nós vamos falar sobre isso, ok? Então, pessoas que devem ser submissos uma à outra. Então, Paulo lança essa ideia, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E deixe-me ver, eu olhei hoje de manhã, pessoal, para ter certeza sobre o que eu vou falar agora. Essa palavra submisso e sujeitando-vos, nesse trecho que a gente vai olhar, vem da mesma base. Então, quer dizer a mesma coisa. Não há diferença entre submissão e sujeição aqui. Até sujeição também pode ser muito bem traduzido com a palavra obedecer. Obedecer, também eu entendo isso, né? Mas aqui, então, nós temos, em primeiro lugar, esposas e maridos. Sim, esposas e maridos é um exemplo de sujeição mútua, né? Sujeição não é a única coisa. Na verdade, no corpo de Cristo, nós todos devemos ser submissos uns aos outros. Mas aqui ele vai dar como exemplo esposas e maridos, né? Marido se submete à sua mulher, ele vai dizer, esposa se submete ao seu marido. Você não sabia disso? Que ele disse, marido se submete à sua mulher? Então, vamos interpretar esta passagem aqui, você vai ver que realmente é o que ele está dizendo, que os maridos também têm que ser submissos, né? Sujeitando-vos uns aos outros, e inclui o marido sendo sujeito à esposa, e a esposa sendo sujeito ao marido. Também, o que mais? Tem pais e filhos. Sim, também, talvez até é mais difícil ainda entender isso, né? Quando se trata de pais e filhos. Mas filhos, ele diz, obedecem aos seus pais. Este mandamento vem com promessa. A gente vai ver essa promessa. Pais, como vai guiar seus filhos, né? Há uma diferença entre como vocês devem guiar seus filhos quando você é submisso aos seus filhos, e a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Também servos e senhores, né? Servos e senhores. Na verdade, escravos pode ser traduzido essa palavra aqui. Então, escravos se submetem aos seus senhores ou amos, né? Outra maneira de traduzir essa palavra senhor. Senhores se submetem aos seus servos, sim, também. Paulo ensina isso. Então, é uma situação de submissão mútua, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, agora que a gente viu isso, né, em geral, abrangente na verdade, de capítulo 5, versículo 22 até capítulo 6, versículo... não lembro, mas primeiro trecho até versículo 9, lembrei, até versículo 9 em capítulo 6 também, então, onde vai falar sobre servos ou escravos e senhores. Então, mas primeiro vamos falar sobre as mulheres. E o problema dos homens que dirigem as igrejas, não é? É que geralmente eles começam aqui e às vezes ensinam coisas erradas, né? Eles não falam dessa submissão mútua que deve existir
e eles enfatizam o fato que a mulher tem que ser submissa, né? Que ela tem que ser sujeito ao seu marido, e não fala nada sobre a sujeição mútua que essa passagem nos ensina. Então é errado isso, né? É com preconceito quando faz isso, né? Então veja, vós mulheres, submetei-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, né? Mesma palavra aqui eu entendo, né? Assim também as mulheres sejam em tudo a seus maridos, então, sujeitas, né? Aí, então, mas também ele fala dos maridos, né? Então, vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, a fim de santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Pois nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a nutre e preza, como também Cristo a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu falo em referência a Cristo e à igreja. Todavia também vós, cada um de per si, assim ame a sua própria mulher como a si mesmo. A mulher reverencie a seu marido. Então vamos lá com a interpretação, começando com mulheres, esposas sendo submissas. Então, estamos começando com as mulheres porque realmente a passagem começa com as mulheres. Na verdade, a passagem começa com todo mundo sendo submisso uns aos outros, né? Na igreja, temos que fazer assim. Mas aqui, versículo 22, 23 e 24. Vós, mulheres, submetei-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo a seus maridos, então, sujeitas. Então, mulheres, submissas aos maridos como é submisso ao Senhor, como a igreja é submissa, deve ser aqui, como a igreja é submissa, como, entende? Ou como ela mesma é submissa também ao Senhor, né? Então, por quê? Porque o marido é a cabeça da mulher, como Jesus é cabeça da igreja. Mas aqui nós estamos falando de papéis, né? Então, como é que Jesus é a cabeça da igreja? Ele domina a igreja, ele controla a igreja. Bem, eu sei que tem alguns pastores que nas suas igrejas dominam a igreja e não pode fazer nada naquela igreja se não tem o alvará do pastor, né? Ele centraliza todo o poder nele, ele não consulta ninguém, ele não coopera com ninguém, ele simplesmente fica mandando. Jesus Cristo nem faz isso. Jesus Cristo é a cabeça da igreja, mas ele não fica nos dominando, né? Ele fica nos guiando e nos mostrando o caminho que devemos andar, mas a gente decide. Ele não decide por nós, cada um decide por si mesmo. Ele não faz demandas egoístas, sabe? Então, claro que os homens não devem fazer
demandas egoístas para as suas mulheres, nem as mulheres para os seus maridos, né? E ele é o salvador do corpo aqui, né? Jesus, ele próprio, o salvador do corpo. Então, mulheres, versículo 24, devem se submeter aos maridos como a igreja se submete a Cristo. Então, como é isso? Como é isso? Voluntariamente. Voluntariamente. Mulheres, você tem a escolha. Você pode cumprir esta passagem na sua vida, se você quiser, né? Mas se você não fizer, você não está agradando a Deus. Então, voluntariamente, você decide, entendendo que seria abençoada. Você vai ser abençoada aqui, né? Se você faz o que Paulo está falando aqui pela inspiração do Espírito Santo de Deus, né? Aí, então, não estamos falando aqui de decisões, porém, decisões em família devem ser tomadas em consenso. E desde que nós estamos falando de uma cooperação mútua aqui, vamos dizer, então, chegar em consenso sobre certas coisas, a família deve fazer, mas se é uma decisão que tem que ser tomada e não chega a consenso, eu entendo que o papel do marido é tomar essa decisão e para a família ir em frente. Agora, creio que é cada um voluntariamente se submetendo e cumprindo suas responsabilidades de que seu papel demanda. Então, cada um, o marido tem papel, a mulher tem papel. Então, e nós temos que cumprir os nossos papéis, mas nós cumprimos esses papéis também se submetendo uns aos outros, ou um ao outro, no caso do casal, né? Então, homens aqui, então ele fala, essa passagem grande aqui, né? Eu não vou ler novamente, já li, mas vamos ver aqui o que fala. Então, eles amar as suas mulheres como também Cristo amou a igreja. E como é que Cristo amou a igreja? Ele deu a si mesmo, ele se entregou por ela. Então, o marido deve se entregar. Se isso não é submissão, eu não entendo submissão. Na verdade, eu acho que é a forma máxima de submissão. Cristo morreu para a igreja, o marido tem que estar pronto para morrer para a sua esposa, para a sua mulher. Assim mesmo, se entregou por ela, falando de Cristo, mas o marido tem que ter este tipo de amor. Eu entendo até que amor é assim, é de dar a si mesmo para o bem daquela pessoa que você está amando. Então, o marido tem que dar a si mesmo para o bem daquela sua esposa, né? Que ele está amando, que deve estar amando, né? A fim de se santificar. Veja aqui, estamos falando da igreja, mas o paralelo é o homem com sua esposa, né? A fim de a santificar. Cristo morreu e ele santifica a sua igreja, né? O homem também se entrega, né? E ele ajuda na santificação da sua esposa, versículo 27. Tendo-a purificado com lavagem de água pela palavra, creio que aqui nós estamos falando do batismo, mas nós não estamos estudando nesse momento o batismo, então deixe para lá. Mas a partir do momento do batismo, então nós recebemos a lavagem dos nossos pecados, né? Os nossos pecados foram lavados. Aí e nós entramos na igreja. Então nós até eu digo, eu tenho um amigo que tem, um conhecido, melhor dizer, não quero exagerar nada, mas ele é um irmão da igreja. Eu não sei se você falou meu nome para ele, que ele ia me reconhecer. Eu já conheci ele em alguns eventos, mas ele escreveu um livro dizendo que o batismo é o casamento do crente, né? E, na verdade, nessa passagem aqui está mostrando que a igreja é a noiva de Cristo, como em outras passagens também. Mas Paulo está usando isso aqui para mostrar
como os homens devem ser submissos às suas esposas, né? Como Cristo também foi submisso à igreja, se entregando por ela, santificando ela, lavando ela, né? Pela palavra. E o que mais? Para apresentá-la, falando de Cristo, a si mesmo, igreja gloriosa, né? Então, estamos prontos na igreja para aquela, se você quiser ler mais sobre isso, leia Apocalipse capítulo 19, né? Aquelas são as bodas do Cordeiro, né? Aleluia! Que ele vai dizer nesta passagem, a única passagem em todo o Novo Testamento onde aparece a palavra aleluia, louvado seja Jeová, né? Aleluia. Então, palavras até hebraicas, né? Então, mas ele morreu também, ele fez tudo isso para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, noiva gloriosa. Então, homens, nós temos que trabalhar para fazer tudo isso também. E até se for o caso, eu creio que raramente é o caso, até de morrer. Né? E não pode ter submissão mais do que morrer para alguém, né? Entregar a sua vida para alguém, entende? Mas basicamente ser aquele marido que ela precisa ter. Não é alguém que está dominando, que está mandando, que está forçando a obediência. Não, essa passagem não ensina isso. Ele continua, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, o marido tem que fazer o que Cristo fez, e que eu acredito que é mais forte no sentido de submissão do que no marido. Isso não quer dizer que o homem está entregando seu papel, ele é o líder da mulher, ele é, mas como é uma questão de como é que ele vai guiar a sua esposa, a sua família, né? Dominando, mandando, forçando ou mostrando o caminho, mostrando o carinho até que ele tem, o amor que ele tem, não é, para conseguir ser um bom marido. Entende? Então, é isso que nós estamos vendo aqui. Continuando aqui, essa última parte, né? Aí, então, ele diz assim, os maridos amam suas mulheres. Mas como? Mais raciocínios aqui. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Como você ama? Então, procurando o bem dela, né? Pensando no bem dela, ok? Mas mais raciocínios aqui, então, quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Puxa, se você não fizer isso, você nem está amando a si mesmo. Então, tem que amar a sua mulher para amar a si mesmo. Entendendo que somos um só corpo, né? Nós somos um só corpo na igreja, né? Paulo disse em capítulo 4, são só um corpo, né? Existe só um corpo, mas nós que todos membros, nós somos um corpo, tudo unido. Ele também fala em capítulo 4 sobre a cooperação de todos os membros. E eu creio que o que nós temos em mente aqui, o que Paulo tem em mente aqui também, é uma mútua cooperação entre o marido e a esposa, e não é alguém dominando. E como dentro da igreja, eu não devo dominar você, você não deve me dominar, nós devemos cooperar juntos. No casamento, nem o marido deve dominar a esposa, nem a esposa dominar o marido, nós devemos cooperar mutuamente. Agora, se chega ao momento na igreja que precisamos fazer uma decisão sobre alguma doutrina, então Cristo é que vai tomar esta decisão, ok? Se chega na família, no casamento, e não podemos chegar a uma conclusão e é alguma coisa importante que não pode esperar, então quem tem a responsabilidade, eu entendo, de tomar
esta decisão e ir em frente, seria o marido sendo cabeça da mulher. Mas tem que entender o contexto tudo aqui. Então, quando você entende que é uma só carne e você é junto a ela, como você cuida do seu corpo, nutrindo o seu corpo, né? E também prezando o seu corpo, então a mesma coisa. Ela faz parte do seu corpo agora, é uma só carne. Então, por isso você tem que cuidar dela e prezar ela. Como? Como Cristo e a igreja, não é? Pois somos membros do mesmo corpo, não é? Aí está. Então não esquece o contexto aqui, né? Muitas vezes começa com o versículo 22, vai metendo pau nas mulheres para elas serem submissas e esquece o contexto aqui, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, eu creio que ele está dando 3 exemplos de submissão mútua aqui para eles entenderem na aplicação. Então, em casa, a primeira coisa é que mulheres sejam sujeitas aos seus maridos, maridos sejam sujeitos às suas mulheres, em mútua cooperação, né? Ok? E aí, então, pode ser mais sujeito homens do que morrer para alguém, e foi esse o exemplo que Paulo usou para ensinar para os homens que eles devem também ficar sujeito às suas mulheres. Pode até ao ponto de morrer por ela, como Cristo morreu pela igreja, né? Então, Efésios capítulo 5, lembrando, né, mais uma vez que os capítulos não existiam quando Paulo escreveu esta carta, então o contexto continua aqui, né? E nós aqui temos o segundo par de pessoas que devem ser submissos um ao outro, né? Aí, quais são isso? Talvez se você tem dificuldade de entender essa situação com casal, marido, mulher, mulher, marido, a submissão mútua, talvez é mais difícil ainda aqui, né, nesta passagem. Né? Mas é pais e filhos. Filhos têm que obedecer os pais. Este é o mandamento que vem com promessa. A gente vai olhar a promessa. Também os pais são líderes do lar, mas faz toda a diferença como eles vão guiar os seus filhos, né? E ser líder também. Vão ser numa situação de domínio, né? De dominar e obrigar, né? Ou os pais têm que ser submissos também, e os filhos também submissos. Então, veja, vamos ler a passagem. Capítulo 6, versículo 1, vós, filhos, sede obedientes. Esse obedientes aqui é a mesma palavra, ou ligado, pelo menos, talvez é um verbo, né, deve ter um outro tempo aqui, né, que provavelmente dependendo aqui de sede, deve ser, qual é aquela palavra, né, que é um mandamento, né? Bem, eu vou lembrar daqui a pouco, mas obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo, imperativo é a palavra que eu estava procurando, imperativo, não é? Sede obedientes filhos, né? Porque isso é justo, ok? Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E qual é a promessa? Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra, ok? Aí, e vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos. Então, assim, filhos obedientes. Agora, pais, também não vai forçando eles, né, provocando eles, dominando eles naquele. Criai-os para o bem deles. Para o bem deles, está procurando sempre o bem deles. Né? Disciplina e administração no Senhor, ok? Até você não tem que tomar todas as decisões. Claro, isso depende da idade, né? Você tem crianças que são
adolescentes, até dando para ser adultos, né? Chegando próximo a ser adultos e ser independente dos pais, mas você tem aqueles que são mais novos. Quanto mais novo, então eu acho que a, a, a direção é um pouco mais, qual seria a palavra? Rígida, né? Mas veja, lembra também que, voltando aqui em cima, não esqueça que o contexto aqui também é capítulo 5, versículo 21. Então, mesmo que seja difícil entender como um pai pode ser sujeito aos seus filhos, este é o contexto aqui e a nossa interpretação tem que ser neste contexto aqui de submissão mútua, ok? Agora, o pai tem um papel diferente do que o filho. O filho obediente, honrando seus pais, o pai tem que guiar e criar, né? Com disciplina, é a administração. Mas isso não quer dizer que não deixa o filho falar, que não deixa ele, até às vezes, tomar uma decisão, e mesmo se você acha que é uma decisão errada, porque às vezes o filho aprende tomando uma decisão errada, melhor do que você tomando uma decisão para ele. Obviamente, nós não queremos que ele tome uma decisão que vai ser prejudicial ao longo da sua vida, mas algumas decisões, eu lembro muito bem o Glenn Owen, eu não sei quem está escutando, se alguém lembra esse missionário, mas ele estava falando sobre o que ele fazia. Ele não gostava ele não achava certo os filhos dele participar em danças, né? Então, ele ensinava né, que não deve participar em danças e ensinou todos os seus filhos. Então, mas lá nos Estados Unidos é interessante que quando está terminando o ensino médio, geralmente tem festas para celebrar o fato que está terminando o ensino médio e tem uma dança nestas festas. Então, eu acho que ele tinha filhas, ok? Filhas. Aí, então, quando chegou a mais velho nesse momento, então ele diz, filha, eu tenho treinado você ao longo desses 18 anos e você, sobre essa dança, eu vou deixar você decidir, ok? Se você quiser participar ou não. E a mais velha disse, não, eu não vou participar, não, eu não acho certo, pai. Você me ensinou, realmente eu não acho certo, então não vou participar. Agora, quando, eu não sei, não lembro quantos filhos ele tinha, mas quando chegou a hora da filha mais nova, se não me engano, foi a filha mais nova, aí então ela chegou a 18 anos também, estava se formando no ensino médio, aí então chegou a hora sobre a dança, se ela ia participar ou não, disse, filha, eu tenho ensinado você todos esses anos, então esta decisão é sua. E ela decidiu ir para a dança. E no dia seguinte saiu no jornal uma foto dela dizendo que o pregador da Igreja de Cristo aqui na nossa cidade, a filha dele participou da dança. Aí então, bem, mas eu entendo o que ele estava fazendo. A gente tem que treinar os nossos filhos no caminho que deve andar, mas tem que chegar a um certo momento. Ela estava com 18 anos, então ela tem que tomar o seu rumo, ela tem que tomar as suas próprias decisões, sabe? Então a gente não pode decidir para sempre, né? Essas coisas. Então, acho que aqui nós temos um exemplo do que Paulo está falando aqui para os pais e filhos, né? Então, mais uma vez aqui, filhos obedecem a seus pais no Senhor, talvez tenha algum entendimento que você pode colocar aí, enquanto está dentro da vontade do Senhor, filhos, vocês são obrigados a obedecer, mas se sai fora do plano do Senhor, então você não está obrigado. Né? Pode ser. Então, por quê? Porque isto é justo. Ele diz, filhos, honra
a teu pai e a tua mãe. Por quê? Porque o primeiro mandamento com a promessa, e qual é a promessa? Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então, quer dizer que todo filho que honra teu pai e tua mãe, né, vai viver uma longa vida, é uma promessa concreta que sempre vai acontecer? Não. É como os provérbios, ok? Os provérbios são verdades gerais, ok? Eles não é para eles serem aplicados em todos e qualquer circunstâncias, mas na maioria das circunstâncias é a verdade, ok? São os provérbios até bíblicos, não é? São assim também. Então aqui o que nós temos é um tipo de provérbio. Então deixe-me ilustrar assim. Oi filho, não bota aquela chave de fenda lá naquela tomada não. Você vai levar um choque, pode até morrer. E o filho não querendo obedecer os pais, então bota aí, leva um choque e morre. Né? A vida dele não foi muito longa. Ele desobedeceu e deu mal. Oi, filho, não sobe naquela goiabeira, não. Não sobe aí, não. Você vai cair, vai quebrar seu pescoço, né? E ele não escute, né? Quase como todos os filhos aqui do Brasil, querendo tirar aquela goiaba lá, vai acabar subindo. Aí não escutou a mãe e caiu e quebrou o braço, né? Porque filho não joga futebol no meio da rua. Essa rua tem muito carro passando em alta velocidade. Não faça isso. Ele não escuta, ele não obedece e vai lá e acaba morrendo. Entende? Então a ideia aqui é, em geral, os nossos pais querem o nosso bem e nós devemos obedecer, nós devemos honrar nosso pai e nossa mãe. E aí, fazendo isso, então, eles estão querendo o nosso bem. Porque eles querem o nosso bem, é mais provável que a nossa vida vai ser longa sobre a terra. Né? Então, isso é a explicação, porque todos nós conhecemos filhos que eram obedientes, e deram muita honra aos pais, né? Mas que morreram cedo, entende? Então, parece contradizer isso, mas não é uma contradição, não. Porque essa é uma verdade geral aqui, não é uma verdade específica para todos os casos. Mas, em geral, se nós obedecemos e honramos nossos pais, nós vamos ter uma vida longa sobre a terra. Alguma coisa que deve ser ensinado também. E pais aqui, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Então, eu entendo que se o pai não é submisso dentro desse contexto aqui, claro que ele tem um papel diferente do que o filho, então a submissão dentro do papel dele, fazendo demandas, não é? Que ele vai acabar provocando a ira do filho, não deixando o filho falar, né? Mandando ele se calar, né? Puxa vida, até às vezes um pai pode até chamar um nome feio para seu filho, né? E mesmo que o filho não era assim, ele vai acabar sendo assim, né? Vai acabar sendo uma profecia que vai ser cumprida na vida daquele filho, porque o pai está falando essas coisas, mas o pai não deve pensar no bem do filho e deve ser submisso naquele sentido, né? Aí então, criai-os na administração também do Senhor, né? É assim que nós devemos, né? Desde bem pequeno, né? Já ensinando sobre Deus, já ensinando sobre a vontade de Deus em nossas vidas, já ensinando sobre o que não agrada a Deus, o pecado, sobre o que agrada a Deus quando cumpre a vontade dele em nossas vidas, né? E aí, então, ensinando de uma maneira, né, que
que não provoca a ira em nossos filhos, né? Deixa-me ver aqui mais. Mais uma vez, essas decisões finais e disciplinas vão ser decididos pelos pais, mas creio que é cada um voluntariamente se submetendo e cumprindo suas responsabilidades. A ideia de consenso, né? A ideia de mútua cooperação entre pais e filhos. Agora, o papel do pai da mãe vai exigir às vezes que toma decisões que até não agrada muito aos filhos, ok? Mas antes de tomar, talvez conversas boas, explicações, tentando chegar a um consenso, e chegando a consenso é bem melhor, mútua cooperação nesta decisão. Mas no final das contas, se não é possível tomar uma decisão em mútua cooperação, então, pelo consenso da família, então o pai e a mãe, até a mãe também, né, tem a responsabilidade de tomar aquela decisão que vai ser para o bem do seu filho. Então, isso não nega a necessidade neste caso também, de ser submissos, mutuamente submissos, ok? Aí, então, o terceiro par de pessoas que devem ser submissos uma ao outra aqui é Efésios 6, 5 até 9. Senhores e escravos, escravos e senhores, e vamos ler. Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo somente à vista. O patrão está olhando, temos que trabalhar. Mas quando eles somem, não faz mais nada. Não, Paulo diz, não pode servir assim. Como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, então vamos fazer de coração a vontade do Senhor, do nosso Senhor, aqui. Servindo de boa vontade como o Senhor, não aos homens, sabendo que cada um seja escravo, né? Nós não estamos falando de meros trabalhadores aqui, funcionários, né? Empregados. Não, nós estamos falando aqui nesse contexto de escravos. Vou comentar isso daqui a pouco. Então, seja livre, receberá o Senhor todo o bem que fizer. E vós, senhores, fazer o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está no céu. E que para com ele não há acepção de pessoas. Então, naquela época, era muito difícil para muitas pessoas. Já ouvi algumas coisas sobre a escravidão naquela época, né? Mas esse ensinamento aqui revolucionou o mundo antigo quando se trata de escravidão e ainda está tendo um impacto hoje e deve ter mais impacto ainda. Dizem que ainda existe escravidão no mundo, então nós devemos fazer tudo o que nós podemos para implementar este ensinamento aqui de Paulo em todos os lugares do mundo. Então, a escravidão foi muito comum naquela época, né? Não foi escravidão como alguns anos atrás aqui no Brasil, nos Estados Unidos e outros lugares, mas dizem que tinha 6 milhões de escravos no Império Romano, né? Era uma escravidão cultural, social, menos racial. Não vou dizer que não tinha uma escravidão entre raças também, até talvez, quem sabe, uma raça pensando que outra raça é inferior, então vamos usar ele como escravos, né? Como aconteceu depois. Mas, então, pode ter também, mas muitas vezes era alguém que tinha uma dívida bem grande e para pagar essa dívida, então, se entregava
ao senhor como um escravo para poder pagar aquela dívida que ele tinha, né? Então, era alguma coisa assim também, entre esses 6 milhões, então não tinha um só tipo de escravidão, mas tinha essa coisa também. Então, sem guerras e sem violência, acabou com a escravidão. Quando você aplica este ensinamento aqui do apóstolo Paulo, na prática, acaba com a escravidão. A parte de escravidão é cruel. Escravidão beneficia o senhor e ao custo do escravo, né? Mas quando você aplica essas verdades aqui do apóstolo Paulo, inspirado por Deus, claramente, então acaba terminando a escravidão. Então as pessoas dizem que ainda há no mundo hoje pessoas praticando a escravidão, mas com certeza eles não estão praticando a escravidão aplicando essas verdades, porque essas verdades acaba com a violência, acaba com a exploração de seres humanos, né? E igualando os senhores e os escravos. Ninguém é melhor do que ninguém, ok? Aí, então, nós podemos pensar sobre a história de Filemão e o seu escravo Onésimo, né? E Paulo encontrou ele em Roma. Filemão também, a carta a Filemão foi escrita também enquanto Paulo estava na prisão em Roma e foi levado talvez junto com esse aqui, porque ele também tinha a carta escrita aos Colossenses, aí então e entregou lá em Colosso, e Filemão era de Colosso, talvez a igreja até reunia na casa dele, mas ele tinha um escravo que tinha fugido de casa e Paulo encontrou ele em Roma e ele manda esse escravo de volta para Filemão, né? Só que ele disse agora ele é seu irmão em Cristo, então não pode tratar ele com violência, com obrigações que não convém, entende? Você tem que tratar ele como um irmão. Então recebe ele, ele vai ser muito útil para você também. E ao contrário é a verdade, você vai ser muito útil para ele também. Então essa carta também seria interessante vocês estudarem e ver mais. Então hoje, mesmo que, como eu disse, em algumas partes do mundo dizem que ainda existe alguns países, entre alguns povos, pessoas que estão sendo escravizados, né? Talvez até aqui no Brasil, em alguns lugares, já ouvimos de casos disso, não é verdade? Não deve, mas o que é mais comum, e essas verdades podem ser aplicadas também, é para os patrões, né? Muitos de nós trabalhamos para outras pessoas, né? E eu entendo que aqui o princípio é que devemos ser submissos, querendo o bem. Os patrões devem ser submissos, querendo o bem dos seus trabalhadores, ok? Querendo o bem. Essa talvez é a chave aqui. Não punindo eles, não pagando a coisa que quando ele merece mais, entende? Mas tratando ele com justiça, tratando ele sem violência, sem ameaças, né? Sem esse tipo de coisa. Então, e também então os trabalhadores, eu disse devemos, né? Porque eu sou tanto um patrão às vezes como um trabalhador às vezes também, sendo submisso a um patrão. Então devemos ser submissos querendo o bem dos nossos patrões, né? Então, mesmo que a gente não tenha a mesma situação hoje em dia,
entre escravos e donos de escravos, os senhores, os amos, nós temos essa situação que nós podemos aplicar, devemos, eu creio, aplicar, né? Não servindo somente à vista, né? Você não pode tratar, vocês sabem que dentro do ambiente de trabalho, você pode ter colegas que dizem, o patrão não está olhando, vamos fazer o seguinte, né? Não deve ser assim, não servindo somente à vista, como para agradar os homens. Aí, então, quando ele está olhando, todo mundo está suado, né? Trabalhando muito, mas quando ele vira as costas, então começa a descansar. Não devemos, né? E ele disse, não é? Como se está fazendo de coração a vontade de Deus, né? Servindo de boa vontade como ao Senhor, versículo 7, veja aí. Servindo de boa vontade como se você estava trabalhando para o Senhor Jesus Cristo. Você só vai servir de uma maneira quando Jesus está olhando e servir de outra maneira quando ele não está olhando? Claro que não. Você vai servir da mesma maneira se ele está olhando ou se ele não está olhando. Então, a mesma coisa com o seu patrão. E a mesma coisa o patrão, né? O patrão deve ser submisso, querendo o bem para os seus trabalhadores e não tratando ele mal, com ameaças e tudo mais, né? E não mostrando nenhuma acepção de pessoas. Então, com isso, a gente termina a parte que a gente não tem ensinado ainda. Eu vou fazer sexta-feira, eu vou concluir capítulo 6, mas uma boa parte de capítulo 6 vai ser uma repetição, porque nós já estudamos sobre a armadura, mas vamos lá, a gente vai fazer mesmo assim. Deixa-me terminar hoje com essa passagem aqui, que nem de Efésios de Filipenses. Ele disse, nada façais por partidarismo. E também foi escrito por Paulo, e também ele escreveu da prisão em Roma. Então, Filipenses 2 e 3. Nada, irmãos, na igreja, façais por partidarismo ou vanglória. Mas também, não é só na igreja, é na família, é no casamento. Né? Não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. E essa é a parte, bem, humildade já é difícil, mas veja essa parte aqui, muito difícil. Considerando cada um os outros superiores a si mesmo, né? Aí, então, problema, maridos que se acham superiores, problema, esposas que se acham superiores, problema, filhos que se acham superiores, problema, pais que se acham superiores, problema, patrões que se acham superiores, problema, servos que se acham superiores ou trabalhadores que se acham superiores, né? O que essa passagem aqui deve estar dizendo que na igreja, em qualquer circunstância social que nós nos encontramos, que nós devemos procurar uma cooperação mútua visando o bem do outro. É assim que eu resumo o que Paulo tem nos ensinado aqui nesta passagem. Uma cooperação mútua, uma submissão mútua, né? Uma até obediência, se você quiser usar aquela palavra mútua, visando o bem do outro. E quando todo mundo está visando o bem do outro e não está visando o seu bem, então todo mundo vai ser abençoado.